Aí, a aula de hoje é a aula número 53, Estudos de Corpos em Movimento 1. Nós estamos no dia 23 de fevereiro, segunda-feira de 2026. Oi, Guilherme, tudo bom, sobrinho? Então vamos ver. Ontem nós trabalhamos com isso daqui. Deixa eu fazer um estudo rápido de costas, mas dessa vez de costa feminina. E não vou fazer as pernas, eu vou cortar aqui, bem nesse ponto, bem rápido. Então vamos deixar o desenho um pouco maior, para vocês se acostumarem com essa ideia. Aqui vai ser o pubis, aqui vai ser a cabeça, para acostumarem com a ideia de composição e proporção. Oi, Jonathan, tudo bom com você? Então, começando. Deste ponto, um pouco mais para baixo, aqui vai ser a cabeça. Então é daqui até aqui. A programação está feita. Divido no meio novamente. Então eu já tenho a cabeça. Daqui até aqui a cabeça. Porque olha, eu dividi no meio uma vez, duas vezes eu tenho o tamanho da cabeça. O pubis é aqui. Aqui seria o umbigo, se estivesse vendo do outro lado. Mas aqui eu marco ao tamanho do quadril. Bem aqui, certo? E esse quadril eu vou deixar aproximadamente... digamos que se eu dividisse isso aqui na metade, é isso que eu vou fazer, eu colocaria o tamanho dessa metade da cabeça aqui, certo? E esse tamanho eu coloco desse lado e esse desse lado. Entendeu o que eu fiz? Olha, a distância daqui, que é o tamanho da cabeça, dividir na metade, eu estou bem sim. Esta metade do tamanho da cabeça, eu coloquei bem na linha de simetria. E perceba uma coisa, não se esqueça da linha de simetria. A linha de simetria é o que vai dar ordem no desenho de vocês. É o que vai fazer as coisas estarem no tamanho correto. Significa que esse tamanho está bem no meio. Esse tamanho é metade da cabeça. Coloco metade aqui e metade aqui. Olha, é como se fosse uma cabeça e meia virando para cá. É isso. Quem entende de matemática entendeu perfeitamente o que eu falei. Quem não entende de matemática só pensa. Peguei o tamanho da cabeça, dividi na metade e coloquei essa metade 3 vezes para saber o tamanho do quadril. E aqui está o quadril. Aqui está o desenho do ilíaco. Que é uma coisa que temos que treinar. E aqui está o glúteo, que vai estar nesse tamanho aqui, ó. E veja, esse é o bumbum, mas não fiz uma bolota. Eu fiz um puxão. Desta forma aqui, ó. Desse jeito que eu puxei. O glúteo. Bem aqui está o cóccix. E aqui está o ilíaco. E aqui, neste ponto, está o fêmur, que vai descer para cá. Veja bem esse desenho. Se eu colocar carne em torno disso daqui, vamos melhorar esta linha. Se eu colocar carne em torno do fêmur e músculos e pele, isso daqui vai ficar assim, olha. Quadril. E olha isso aqui, presta atenção nisso, Jonathan. Você também, Guilherme, e você também, Rafael. Veja isso. Esse puxão. Viram, ó? Desse lado vai ter o mesmo desenho. Então, olha. Isso daqui que eu fiz em forma de... quase que forma de gota. Cortei aqui. É o gluteus maximus, ou grandes glúteos. Bem aqui, ó. Então, o bumbum tem esta forma. Aqui está o gracilis, que é esse músculo interno. E você tem o abductor magnus, bem aqui, ó. Oba, tudo bom, Vitinho? Seja bem-vindo. Aí, embaixo, cortando aqui por cima, ó, é o semimembranosus. Bem aqui, ó, vai ter um músculo grande, que é o quadríceps. Acho que o Rafael já falou, e mais uma outra pessoa falou dele, o quadríceps. Quando estava trabalhando o corpo em cima, ele falou do quadríceps. Eu falei, é o quadríceps. Aí eu pensei, por que falou do quadríceps aí embaixo? Mas deve ter algum motivo. Era o assunto. Bem aqui,
cortando com esse músculo, que não importa agora. Aqui, ó, quadríceps também. Mas esse é o vastus lateralis. E de amarelo, o bíceps femuralis, bem aqui. Esse que eu vou pintar de marrom vai se chamar, marrom bem clarinho, porque ele é bem claro, é o fascia lata. E aqui, ó, mais para cima, chama-se de semibranoso, bem aqui, ó. E tá feito. O músculo tá feito. Olha como ele ficou. E é claro que aqui, só coloco o glúteos aparecendo e o externo do corpo. E olha só esta volta aqui, que legal. Essa entrada. É uma boa pergunta. Mas não vamos vê-lo agora. Por isso eu não vou responder. Porque a parte dos músculos eu falo depois novamente. Vamos acelerar aqui. Ó. Tá, vou falar do oblíquos. Por que eu vou falar? Lembrei, o Rafael X não estava fazendo oblíquo. Ele estava fazendo umas linhas aqui. E é bem aqui que é o oblíquos. Aqui, ó. Só que ele vai para trás também. Então vamos colocá-lo aqui. Eu pensei, não vou falar, mas eu pensei, eu vou falar assim. Ó, esse que eu estou passando para cá, vem para cá, ó. Este é o latissimus dorsi. Mas prepare-se, que lembra que tinha a costela? Olha só. A cabeça fica aqui. O pescoço fica aqui. O ombro fica aqui. Então significa que a costela está aqui. 1, 2, 3, 4. Ó a costela. Da costela, bem para cá, ó, está o latissimus dorsi. Vou puxar ele para cá e vamos ver bem onde fica o oblíquo a partir disto. Ó, puxando até chegar na coluna, nas vértebras. Aqui, ó. Era para ser azul, eu errei. Bom, vamos pintar de amarelo o oblíquo. Guilherme, obrigado. Está de costas. Por isso que aqui aparece o glúteo. Se não tivesse de costas, não apareceria o glúteo. Certo? Então, é bem aqui, ó. Pintando de amarelo o externo oblíquo, que a gente fez de frente e agora está fazendo de trás. E olha esse movimento que teve. Essa entrada que eu comentei com você, Rafael X. Olá, Hudson Martins, como é que você está? Pronto, e valeu por me seguir. Aqui então. Aqui em cima. Nesta parte aqui em cima, tá? Bem aqui. Também há grandes glúteos. Então aqui é grande glúteos e bem aqui é chamado de glúteo, mas é chamado de glúteo médio. Então aqui, ó, é o glúteo médio. Só para falar, tá? Que mais? Mais nada. Vamos puxar. O trapézio. Vamos ver o trapézio. Seguinte. Aqui, 2/3 está a cabeça, mas estamos indo de costas. Como estamos vendo de costas, nós temos o trapézio, que começa aqui na nuca. Estou puxando o trapézio, está indo para o lado, até chegar aqui. Daqui, ele vem assim, e ele se encontra bem aqui, ó, na coluna vertebral. Esse é o trapézio. Tá vendo o formato dele? É isso aí. Aqui, ó, na orelha, temos aqui o latissimus dorsi, que vai lá para a clavícula, lá na frente. Dando forma ao pescoço. Por isso, outra coisa, Rafael, teu pescoço estava muito fino. Aí está. Agora, vamos levantar o braço. E se a gente vai levantar o braço, o deltoide vai subir. Assim. Olha o deltoide. Essa gota. O ombro, tá? Isso daqui que é importante. Deltoide. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no YouTube para vocês reverem. Aí está. Agora,
Vamos puxar esses músculos aqui, os tríceps. Eu pego esse tamanho, até o tamanho do umbigo, coloco aqui, e aqui eu tenho o cotovelo. Aqui eu tenho o teres major, e aqui o latissimus dorsi. E está feito. Boa noite, Leia. Ó, acabei de levantar. Vamos fazer o bíceps? Tá aqui o bíceps. Ó, o tríceps vem nessa direção, percebe? Ó, tríceps. Então fica uma ponta aparecendo. E agora, vamos colocar a mão bem aqui, ó, pulso. Lembrando que a tíbia é a fíbula, tíbia e fíbula. O rádio e a ulna é menor. Obrigado, valeu, Leia. Sempre presenteando. Você é um amor de pessoa. Aí, aqui é o pulso e aqui a mão. E aqui, ó, o triângulo, tá vendo, ó? Fiz o copo e o triângulo. Então, vou colocar 2/3 da cabeça é o tamanho da mão. Por isso, o dedo vem até aqui, ó. Vou dobrar os outros dedos. Pronto. Olha só. Viu? Mostrei aonde que ficava o oblíquo, que você perguntou, e já fiz mais ainda, né? É importante a participação de vocês, isso aí. A outro braço eu vou levantar ao máximo, vou levantar bastante, então isso aqui vai reduzir. Então vai diminuir o trapézio agora vai virar assim, porque eu estou levantando o braço bastante. Então isso daqui, vou pôr aqui, deu aqui, ó, quando eu medir, deu aqui. Lembre-se, o cotovelo até o ombro é quase o cotovelo, é o tamanho do cotovelo até o umbigo, né? Então você tem esse tamanho. Aí está o braço. E aqui está o teres major. Bem aqui, ó. Teres major, indo em direção ao latissimus. E depois tem o teres minor. E depois vocês têm o deltoide que vai subir. Vamos fazer o deltoide subir. Bem aqui, ó. Ah, eu pintei de azul? Vamos pintar de azul o deltoide. Ó. Tá vendo a ponta do deltoide? Não é bíceps, é deltoide. E vamos pintar de marrom o tríceps aqui. E vamos completar o movimento do deltoide com verde, assim. E vamos pintar o bíceps novamente com essa caneta. E depois, nós temos o braço que vai na direção da mão. Só que vai ficar atrás da nuca, bem nessa direção. E lembre-se do tamanho. Tem que ser na proporção, sempre medindo. Sempre meçam. Estou fazendo rápido, mas daqui a pouco eu faço devagar. E a gente vai ver isso tudo bem devagar. Daqui a pouco, não se preocupem. Então, aqui está a ponta da ulna que apareceu, o osso. A ulna é o osso que vai para a direção ao menguinho. Aqui você tem o anconeus. O anconeus. Aqui está o o digitorium. Aqui está o extensor do carpo, ulnaris, que segue a ulna. E do outro lado, o extensor do carpi radialis, que segue o rádio. Agora tem um longo que também vai seguir o rádio, que é o extensor do carpi radialis longus, que eu vou pintar de azul. E depois você tem o brachioradialis, bem aqui, ó, que vai fazer esta volta aqui. Lembra aquela volta que eu ensino a fazer? Aí está. E a cabeça está escondida aqui, e a mão está aí. E encerramos. Tá feito. Próximo. Ah, só por desencargo de consciência. Vamos fazer o crânio visto de costas disso daqui. Então, nós temos que dividir esta linha em 3 partes. 2 partes faz uma esfera. Se usar caneta, tenta fazer com traço de esboço. Aí está.
E o crânio tem esse formato, quando visto, de costas, parece um capacete. A mandíbula vai aparecer desse jeito. Porém, na frente dele, vocês têm a cervical. Que vai descer. E é isso daqui. Essa mandíbula e ali é o maxilar, que é do outro lado. Isso de costas. Isso daqui é essa nuca de costas. Professor, você divulgou sua live no seu período da escola? Eu acho que sim. Esse estudo seria interessante em uma peça humana. O que mais foi falando? A clavícula fica bem aqui, ó. Bem aqui. É um osso. É aqui tá levantado porque ela levantou o braço. Fica na frente, não dá para ver. Ah, o músculo levator claviculae fica nessa parte também. Eu acho que é nessa parte. Aí, Rafael. Bom, vamos lá. O que mais foi falando? O que é isso, daltônico? Oi, daltônico, tudo bom? Eu tenho uma aula preparada para você pintar com Photoshop, daltônico. Mesmo sendo daltônico, conseguir as cores. Essa aula já está no TikTok aqui. Eu estou vendendo vários cursos, tudo com garantia. Quem quiser, me chame, por favor. João, que maldade a sua fazendo propaganda no meu curso. Bom, continuando. É até deselegante, né? Vamos continuar. Aqui, a lateral, quando sobe, é só um detalhe. Eu vou fazer esse traço. Daqui o latissimus dorsi. Ah, você perguntou? Você pode. Agora eu respondi. Bom, continuando. Vem para cá. E aí tá. Bom, vamos lá. Puxei isso daqui. Agora eu respondi, né? Esse zigue-zague, ó, esta parte é esta parte ampliada, essa parte aqui. O zigue-zague é o serrátil anterior. Serrátil, a serra. Bem assim. Isso daqui, ó, para vocês puxarem curva assim. Esse chama latissimus dorsi. Mas ele se esconde. Aonde? Atrás dessa capa de músculo aqui. Tá certo? Ele se esconde. E o peitoral esconde. Então aqui, ó, na lateral, que é o externo oblíquo, não vai ter essa linha. Então não tem dobra aqui. A única coisa que vai ter é o reto abdominalis aqui. Isso daqui, ó, é aquele zigue-zague. Tá feito. Eu vou mostrar aqui. Porque é mais rápido. Não é um músculo importante pra gente, esse daí agora. Mas tá aqui, ó. Por que não é importante? Porque nós não estamos estudando a anatomia interna. Por isso eu não vou desenhar. Só vou mostrar. O nosso interesse é o que cobre, certo? Que é o trapézio. É esse vermelho aqui, beleza? O nosso interesse é concept art. Mas para quem é mais para medicina, é mais importante. Então todas as partes internas estão aí. Tá respondido, Jonathan? O levator claviculae, ó, aqui interno. Perfeito? Bom, próxima. Tá, vamos lá. Papel. Ah, não deixe de fazer essas perguntas. Mesmo que eu não vá desenhar, eu mostro rápido. Vamos ver. Pessoa lutando. Atenção.
Para a pessoa lutar, o músculo do pescoço protege os nocautes e coisas assim, né? Então, uma perna vai dar para trás para dar força no soco. Por isso eu vou pensar no corpo da pessoa socando. Então, já está inclinado o corpo, assim, porque ele vai dar um soco na outra pessoa. Aí está. Então, isso daqui, ele vai ter o quadríceps aqui, que vai ajudar a mover rapidamente, tá certo? Só que eu sei que aqui fica o pé e aqui fica a cabeça. O que eu sei? O pubis é no meio. Então aqui vai ser o pubis, no meio. Olha como fica. Olha que desenho rápido. Estou desenhando o quadril. Pá, acabou. Entende? Já posicionei o corpo. E agora? E agora tem que definir a perna. Aqui está, joelho no meio. Então, para ele dar força, no movimento rápido, esse músculo aqui vai ser muito atuante. Assim. E o pé dando o apoio aqui, nesse movimento. Espera aí, quero ler as perguntas. Nada? Ah, tá? Sim. É assim, é interno. Eu mostrei por trás do... Bom, vamos lá. Ó, a escápula tá ali atrás. Ele vai aqui, mas por trás aqui, puxando, certo? Aqui, ó, ele vai ficar na frente. Aqui, ó. Veja bem. É por dentro, por trás, como eu falei, assim, ó. Olha só. Por trás, entendeu? A clavícula tá aqui. Então ela fica por dentro. Ó a clavícula. Você tem razão, mas é muito interno. Nós não mexemos com ele, certo? A gente não mexe com ele porque é interno. Nós somos mais artistas de desenho, de ação, e isso é mais para concept art. Então a gente está nesse momento mexendo com os músculos para a gente entender o funcionamento para outras coisas que a gente possa criar, como ciborgue, né? Aí a gente faz substituições com cilindros, ou a gente faz uma arte meio estilo Leonardo da Vinci, dissecação de corpos, ou filme de terror. É para isso que a gente está vendo. Não é para medicina, nem para massagem, não é nada para muitos, uma coisa mais séria, física. É mais para entretenimento. Por isso a gente não vê os músculos internos. Claro que nada impede de se estudarem os músculos internos para fazer as histórias, né? Bom, esse músculo aqui que eu fiz é o quadríceps, só para saber, né? Esse é o quadríceps. Esse aqui, ó, o marrom, pintado de amarelo. Pronto. Ó, o calção funcionando. É que eu fiz uma vez uma história em quadrinho do Leonardo da Vinci, aí ele dissecava corpos, então eu tinha que fazer uma coisa meio gore, mas tinha que lembrar o que o Leonardo da Vinci desenhava, porque tinha que desenhar meio no estilo do Leonardo. Aí eu estava fazendo um estudo. Então é essa referência que eu estou colocando. Mas o estilo que ele desenhava é isso aqui, ó. Perfeito? Jonathan. Bom, de aprender isso é que você pode fazer uma pergunta quase impossível para quem não estuda anatomia. Quem falou isso foi o Vitinho, tá? Eu tô falando para que vai ficar gravado e no YouTube não aparece as pessoas que estão participando, não aparece o personagem, tem que citar quem foi que falou. Bom, agora tem que dar o apoio da perna na frente, com o joelho dobrado. Lembre-se, daqui até aqui, do fêmur até o pé, no meio o joelho. Como eu tenho o tamanho da coxa, eu não preciso me preocupar. É só eu desenhar um esboço rápido, vindo para cá, em forma de copo. Ó. Forma de copo, tá aí. E aqui tá a rótula, pintada de amarelo, a rótula. E aqui está a perna. E para fazer o pé é do tamanho da cabeça. Se eu pegar daqui, do pubis até aqui, e dividir isso daqui no meio, e depois no meio, eu tenho o tamanho da cabeça. E como eu tenho o tamanho da cabeça, eu tenho o tamanho do pé, e eu coloco esse tamanho aqui. Viu o que faço? Pego daqui até aqui, divido em 4 partes. Uma parte é o tamanho do pé, e tá feito.
O pé é um copo e um triângulo. A panturrilha, a canela, e aí está. Vamos fazer o costureiro, que vai ajudar a flexionar. Assim como o quadríceps, também ajuda a flexionar. Aqui está ele. O abductor. E todos os músculos aqui que vão ajudar a flexionar a coxa. Ó, a panturrilha. Viram? Essa é a panturrilha, que dá essa forma. Que tá aqui, ó. Que é o gêmeo interno e o gêmeo externo. Daniel, obrigado por me seguir. Daniel, você que é novo aí, ó, essas aulas ficam gravadas no YouTube. Vamos lá. Aqui está. Nariz, 1/3, 2/3, 2/3 para cima entre o nariz e o queixo. 2/3 para cima fica a boca. Vamos fazer levemente inclinado, então a boca vai curvar para cima. Na metade fica a orelha. A orelha fica entre o olho e o nariz. Trapézio e externo cleidomastoide. Vamos lá. Professor, eu fico o dia todo ansioso para começar logo sua live. 20 horas sempre estarei aqui. Então isso é para controle da ansiedade. Tento não faltar nenhum dia para controlar a ansiedade. Porque eu sei como que é a ansiedade, eu sei mesmo. Por isso eu tenho que fazer isso daí. Eu tenho que ser meio rigoroso com meus horários para respeitar vocês. E dar o que eu prometi. Bom, o tamanho de uma cabeça, para baixo, eu tenho o peitoral. Então, o peitoral está aqui. E outro peitoral está aqui. Agora, olha, o deltoide, eu vou deixar de frente. Porque o braço poderia estar assim, mas eu estou levando o braço para essa direção, para ele deixar o outro braço inclinado para se proteger. Por isso, isso daqui vai ter o deltoide bem assim. Já leio as mensagens, desculpe. Só um pouquinho. Tríceps. Bíceps. E vamos ver o braço acontecer agora. Olha, o deltóide permite o braço se mover em várias direções. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da postura. E a parte anterior também participa dos socos superiores que a gente vai fazer. Então aqui tem o cotovelo, ó. E aqui está o braço já preparado para os socos repetidos. E aqui vai ter a mão, que eu fiz um copo, ó. E aqui tem os dedos. Viu o copo surgir? Cano PVC? Não. Caneta de quadro branco desmontado. A gente faz com tudo que tiver. Por exemplo, se essa caneta estragar, eu vou desmontar, cortar e colocar o lápis. PVC é muito grosso. Douglas, veja minhas primeiras aulas e treina traço, treina esfera, treina cubo, treina proporção, simetria. Essas palavras que eu falei para você, Douglas Pires Pirro, vai ficar gravada lá no YouTube. E lá no YouTube vai ter todas as aulas para você treinar isso, tá certo? Então vamos fazer o rectus abdominalis. Você vai ter que ter essas aulas. Olha,
vai ter que passar por isso daqui, ó. Para chegar aqui, nós tivemos 52 aulas, 54 aulas, tá certo? 8K agora de like. Obrigado. Por isso, treina isto, sério. Se quer copiar, copia cubo, cilindro, esferas, copia proporção, simetria, entenda como dividir, copia treinar, dividir em 2, em 3 partes, copia várias linhas assim, ó, fazendo assim, copia linhas sinuosas. É muito importante você copiar isso, Douglas Pires. Faça isso. Onde que eu tava? No soco. Vamos lá. Ó, trapézio, olha o que aconteceu. Foi pra nuca, viram? Da clavícula. Lembra que o esternocleidomastoide parte daqui da clavícula? Sempre estou falando isso para vocês. Então aí está. Aqui o esternoioide. E olha como ficou. Vamos ver o peitorabilis. Aqui fica o zigue-zague, né? A serra, apareceu a serra. Serrátil anterior. Latissimus dorsi. Os oblíquos. O oblíquo rotaciona o torso, dando mais força ao golpe. Então ele vira para lá e para cá. Opa, tomara que você faça isso mesmo. Torcendo para você. Não, ele entendeu. E ele vai ver. Jonathan, não subestime as pessoas. Nunca subestimamos. Mas se não entender, não tem problema. Pergunta que a gente responde bem mais lentamente e mais facilmente. Porque eu também demoro um pouco para entender as coisas quando é muito rápido. Por isso, não sinta vergonha se não entendeu. Pergunta. Ninguém vai tirar sarro porque todos nós estamos no mesmo barco. Aí está. Vamos esticar o braço. Do ombro até o pubis é o tamanho do braço. Então, como ele esticou, vai ter esse tamanho. O braço até o pulso, tá? Então, aqui é o pulso. Esse tamanho é esse tamanho. Do ombro até o pubis. O pubis é esse daqui. Viu só? Falei que falar, o pessoal decora. Isso é muito verdade. Você falou esternocleidomastoide, olha só. Bem, você já sabia também. Ninguém começa sabendo. E falar a verdade, a gente é ignorante em um montão de coisa. Deltoide, que é o mesmo que esse. A sequência de músculos do tríceps. O bíceps esticado, o pulso está aqui. E os extensores digitorium e outros, né, que estão aqui. O serrátil anterior, que é aqui, ó. Esse é o serrátil anterior. Ele empurra o ombro para frente. Aumenta a amplitude do movimento dos golpes. O recto abdominalis, que é esse daqui, ó. Ele protege do soco os órgãos internos. E aqui está a mão. Que dessa vez eu vou desenhar assim, ó. Não é um copo, vou fazer assim, ó. Bem assim. E aqui, que eu vou colocar o polegar. Ó como eu coloquei o polegar. Aí está o soco. Viram? O soco está dado. Agora, vamos fazer o oponente. Como eu tenho o primeiro desenho, tirando o professor que nós estaríamos no barco e você a água, o que faria nós navegar? E você, a água, o que faria nós navegar? Tirando o professor. Ah, tá, tirando eu, não é para mim a pergunta. Beleza. Eu tive que ler umas 2 vezes para entender. Tá vendo? Eu sou devagar. Ainda mais quando a pessoa não põe vírgula, né? Depois eu quero ver o perfil do João para ver as aulas dele. Aqui está a cabeça. Ó, entre o nariz e o queixo, dividido em 3 partes. Na parte de cima eu ponho a boca. Na metade da cabeça, entre o olho e o nariz, fica a orelha. Acho que ele seria força de vontade para não desistir de navegar. Ah, não, tudo bem. Pior que quando eu vou ajudar meus amigos quando estão muito difícil, uma situação bem difícil, eu falo, imagina que você está num barco e navega pelo mundo.
Aí é muito complicado a sua vida, porque às vezes não vai ter vento e o barco vai ficar parado no sol. A água é pouca, a comida é pouca e você sofre com muito calor e o barco não vai para frente. Mas você pega, coloca a escuna na água, amarra a cordas na sua caravela e faz os marinheiros remarem para sair do Equador. E economize a água. Às vezes você vai ter que enfrentar tempestades. Mas lembre-se, sempre tem um porto aonde você vai chegar. Por isso, você só afunda quando você desiste. Vem a tempestade, recolhe as velas, joga a âncora de tempestade e guia o leme para que fique alinhado com os ventos e as ondas. Brigue até o último instante, porque só afunda quem desiste. Porque é difícil a vida, é cheio de tempestade. E é cheio também de falta de vento e muito sol. Ai, ô Vitinho, obrigado. É mais ou menos isso que eu queria dizer, mas eu mal sei usar a vírgula. É o seguinte, Rafael XL, vírgula. Toda vez que você respira, reticências, tem algum tipo de pontuação. Ponto. Entendeu? Ponto de interrogação. Então, use pensando na fala. Ponto de exclamação. É para isso, é para dar entonação às vírgulas, reticências, pontos, é para que tua linguagem fique mais emocional, mais interessante e mais comunicativa. Então leia em voz alta. E quando leia em voz alta, você vai entender. Ah, tá. Mas não foi você, o Vitinho, que eu falei? Ah, foi você mesmo. Ah, não, eu li de novo. Bom, beleza. É que eu li 2 vezes, eu pensei que você tinha escrito 2 vezes. Viu? Eu erro um monte. E é normal errar. Esse é o bíceps contraído. Esse aqui, ó, o tríceps. Aqui é o cotovelo. E isso daqui é porque ele virou assim. Beleza. Então, aqui está o braço. Olha como ficou pequenininho. Tudo ficou pequeno. Por quê? Porque isso daqui veio para frente. E esse daqui está indo para trás. Por isso eu faço esta curva assim. E aqui está a mão. Deltoide da molesta, professor. Olha só. Então você já está decorando os nomes do músculo, Vitinho. É isso aí. Esse azul é o deltoide. Então o bíceps braquial e o braquial e outros músculos flexores do braço ajudam o oponente em sua direção a sufocar a defensiva. Eles ajudam a evitar o jogo de braço. E é por isso que está o braço recuado. E assim ele levanta essa mão para o mesmo motivo. Para dar soco e para defesa ao mesmo tempo. Dá uma oportunidade, ele pode dar um soco. Ou se abaixar, um gancho. Tá aí. Eu tenho um aluno que ele é demais. Ele já treinou vários tipos de artes marciais. O Lucas Nogueira, artista de mão cheia. Ele está tendo aula comigo já faz mais de 10 anos. Ele já treinou capoeira, taekwondo, chutebol, tudo que você pode imaginar, boxe tailandês, um montão de lutas. O cara é um deus grego. Ele tem um corpo tudo bem preparado para a luta e tudo, e é um artista que pinta, desenha, faz retrato. Assim, o básico do básico eu decorei um pouco. E é essa a ideia. A gente repete, e você decora. Aí o Ancoco ajuda também. Ancônio. O Ancônio. Pronto, o Ancônio ajuda também. Aí. Agora, aqui vai estar o peitoral. Aqui vai estar... como é o nome? Oblíquo, que é a lateral ali, né? Aqui, ó, o trapézio. Vamos pintar o trapézio marrom? Vamos. Trapézio. Ah, não, desculpe. Esse não é o trapézio. Ele está do lado. Perdão. Este é o latissimus. Dorse. E aqui em cima, o teres. Teres. Marror. Pronto. Vou pintar de azul. Azul não, verde. O trapézio. O trapézio, ó, vai até a nuca, lá atrás. Tá aqui, ó. E ele se virou. E pronto. E aqui os músculos lombares, que vai ligar no trapézio. Eu ainda não falei dos músculos lombares. Tá aqui, ó. A lombar.
Meu sobrinho luta Muay Thai há quase 5 anos ou mais. Legal, Vitinho. Você tem sobrinho. Bom, vamos fazer os grandes glúteos. Ó. Tá bem aqui. Olha como ele é grande. Sendo que aqui em cima é o médio e aqui é o grandão. O grandes glúteos. E bem aqui, ó, é o fêmur, a cabeça do fêmur, bem aqui. E vamos colocar o tensor fáscia, bem aqui, da perna. Altura, para marcar onde vai ser o joelho, vai estar aqui. Para não errar o joelho. Significa que eu tracei a mais e errei o desenho. Costureiro. E aqui dobra para posicionar. Já tenho o tamanho do pé. Faço o copo. Peraí, posicionar, ó. Copo, triângulo, retângulo. E isso daqui tem o tamanho da cabeça. Aí está. Tem professores que falam, não use a borracha, evita a borracha, é vício. E eu respondo, não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí. Vamos continuando. Vou usar a borracha para fazer a limpeza. Aí tá. Continuando. A outra perna dobrou para dar apoio e movimento e jogo de perna. Hey Dark, seja bem-vindo. João, pode fazer a publicidade do teu curso aí. É que eu não tinha visto você ter perguntado, sabe? Desculpa aí, agora estou com vergonha de mim de novo. Quando a gente pergunta, tá tudo bem. Eduardo, olha, alguém tá curtindo um monte. Deve ser a Leia. A Leia curte bastante pra mim também. Deve ser todos vocês. Aí, deve ser o Rafael X, L, deve ser o Vitinho, deve ser o Dark. Oi, Milky, tudo bom? Nossa, tô fazendo sem pensar, né? Tá, vamos pintar de azul o isquiotíbias, porque eu não falei do isquiotíbias. Tá aqui, ó. Bem aqui. Isquiotíbias. Os gêmeos, que é a panturrilha, tá aqui o interno e o externo. E pronto, acabou. Posicionar. Primeiro desenho de movimento de corpo, segundo, terceiro. Faltou uma coisa. Aparece um pouco do peitoral. Pronto, agora acabou. Me segue, me curta e me compartilhe. E até amanhã.